estar falando com os homens nesses dias aí, tem sido bom, pelo menos para mim tem sido bom, não sei para eles, né? Vocês depois vão saber se... As mulheres depois vão saber se está sendo bom, né? Eu lidero uma base da Jocum, uma organização missionária, e quando eu voltei para o Brasil, eu fui para os Estados Unidos, depois para o Brasil eu trouxe 2 ministérios, um deles é um trabalho com famílias, principalmente com homens, e por algum tempo eu fazia só alguns seminários aqui e ali, e Deus não tinha me liberado ainda para fazer algo mais com os homens, até que um pouco tempo atrás ele, como que disse, está na hora aí. Eu tenho um livro ali que eu escrevi, tá exposto ali, se você quiser me abençoar, compra o livro e você também pode ser abençoado, um livro que está sendo bem aceito, sendo uma bênção. Livro para famílias, fala de relacionamentos, fala de amor, idolatria, fala de homossexualidade, a gente precisa entender essa questão, que está difícil de entender, um material bom disso, como relacionar com seus filhos, enfim, né? Adquira ali. As minhas filhas, além de precisar do dentista, elas bebem um monte de leite, então eu preciso dar leite para elas lá, então você pode me ajudar a dar leite para as crianças, né? E eu estou fazendo algumas conferências para homens, lá em Curitiba mesmo. A gente organiza umas conferências de 3 dias, trago alguns preletores que eu conheço pessoalmente, que sei que são homens de Deus, não é ninguém da mídia, e eu me recuso a trazer alguém assim da mídia. Aqueles que eu conheço pessoalmente, que têm testemunho e têm caráter, têm coração humilde e têm algo para dizer. Eles têm vindo e têm sido uma grande bênção para os homens. A igreja inteira, os pastores têm vindo, mais pastores têm participado, e eu creio que a tendência é crescer e abençoar a nossa nação. Nós precisamos realmente de homens nessa nação que amam a Deus, amam suas esposas. Vocês assistiram aquele filme Troia? Tem uma hora que os gregos estão chegando e o exército de Troia vai ali na praia para enfrentá-los. E Héctor, ele está no seu cavalo na frente do exército, não sei se você lembra dessa cena, e ele dá aquela palavra para inflamar o exército de Troia para enfrentar Tem mais uma balinha dessa aí? Para enfrentar Obrigado. Desculpa, irmãos, estou com... Estou com um problema de garganta. E teve um irmão que já me medicou aqui, eu estou tomando os remédios dele. Mas não cura de uma hora para outra, né? Então, tá no meio, começa a falar, começa a coçar tudo aqui. Enfim, Héctor está tentando inflamar o exército, né, que o exército da Grécia é muito poderoso, muito mais gente do que eles. Ele fala assim: na nossa terra nós dizemos o seguinte: um homem deve amar sua mulher, honrar os deuses e lutar por seu país. Poxa, que bacana, né? Se ele tirando os deuses colocar amar a Deus, é exatamente isso que um homem precisa fazer, né? Amar sua esposa, amar a Deus, honrar a Deus e lutar por sua fé, né? Por sua igreja, por sua nação. E uma nação, ela é forte com homens que amam a Deus, homens fortes, que em primeiro lugar amam suas esposas, né? Nós precisamos disso, a igreja está precisando disso. Eu queria falar com vocês hoje sobre a escolha de Ló. Em Gênesis capítulo 13, coloca aí para mim, eu vou pedir que alguém leia, do verso 9 em diante. Nós vamos ler alguns versos.
Eu acho que é do 9 ao 14 ou 15, mas não vai parar aí. Alguém? Você pode ler para mim, pastor? Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão nas terras de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma, continua? Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até o 13 mesmo, isso é isso. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Fala conosco, ministra os nossos corações nessa noite. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Ele é a razão do nosso culto. Ele é a razão de tudo isso. Então, que Jesus seja glorificado. E que Ele receba a glória, Senhor. Glórias ao Teu nome. Irmãos, a vida, ela consiste em escolhas, né? Você escolheu estar aqui hoje à noite, ou você poderia ter escolhido ficar em casa. Você escolheu casar ou ficar solteiro. Quando eu falar assim, escolher ficar solteiro, alguns irmãos, não, né? Algumas irmãs, não, né? Mas escolha, né? Você escolhe levantar cedo para o trabalho ou você decide, não, hoje vou matar o trabalho, né? Algumas coisas você não escolhe, tipo ficar doente, né? Às vezes não tem jeito, né? Não depende muito de você. Mas o que depende de nós, a vida em si, depende de escolhas. Ló foi dado a ele uma escolha e nós temos que ter muito cuidado no que nós escolhemos. Algumas escolhas são normais da vida, você não precisa nem orar a Deus, Senhor, eu devo ir para o trabalho? Devo pagar a conta de luz? Deus falar, se não pagar, você vai ficar sem luz, né? Devo pagar a conta de água? Devo comer? Uma coisa da vida, você vive e não precisa orar por isso. Deus te deu um intelecto para você usar. C.S. Lewis fala que Deus nunca foi contra o intelecto, quer você usar. Deus nunca quis, ele fala, que o homem fosse totalmente espiritual, senão ele não teria dado um corpo físico para ele. Então, é claro que nós somos espirituais, somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, são coisas que nós precisamos tomar decisões nós mesmos, né? Mas tem decisões que você precisa, você deve considerar o que Deus pensa. Principalmente decisões que podem afetar o seu futuro, a sua família. Ló teve uma escolha a fazer, a situação ali, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ter atrito, porque eles eram muito ricos, tinham muito rebanho, e normalmente por causa de pasto e água, você tem rebanho, você quer pasto e água. Quem mora em região desértica, mais ainda, né, é uma commodity, você precisa ter. Além de ser parentes, né, Abraão é tio de Ló, eles tinham seus negócios. E começou a ter atrito, Abraão olha aquilo. Homem de Deus, meu irmão. Homem de Deus, ele não perde nunca, mesmo quando ele perde. Não perde. E a melhor forma de você não perder é perdendo. É entregando os seus direitos. Tem um livro do Loren Cunningham, fundador de Jocum, chama-se Fazendo Jesus o Senhor. E a tradução que eles fizeram em português é Aprenda a vencer usando as táticas de Deus. Ele fala como Jesus ganhou perdendo, entregando seus direitos. Mas como nós podemos ganhar também perdendo. Abraão chega e fala, Ló, é o seguinte, não vamos ter atrito, nós somos parentes, você
escolhe a terra que está diante de você, vai mais afastado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos. Deixa ali o verso, os primeiros versos ali. O primeiro. Ele levantou os olhos, né? E ele viu as campinas diante dele, verde. Era até uma escolha natural. Se você tem rebanho, você tem campo verde, o que você quer? É aquilo, né? Ele levantou os olhos, viu as campinas verdejantes. A Bíblia fala que era como o jardim de Deus. Maravilhoso. Ele, é isso que eu quero. Ele já começou errando, porque a atitude dele deveria de ser o quê? Tio, você é o mais velho. A cultura era isso, muito forte. O mais velho tinha o direito de escolha. Então ele tinha que falar, não, tio, a escolha é sua. Até mesmo porque Abraão, que carregava Ló com ele, ele prosperava também, porque estava junto com Abraão, né? Ele está trazendo ele junto da bênção. Além disso, ele é o chefe do clã. A cultura dizia ele tinha o direito de escolha. Então ele tinha que a atitude dele tinha que ser o quê? Não, tio, o senhor escolhe, e o lado que o senhor escolher eu vou para o outro. E Abraão certamente não queria que Ló se afastasse demais dele, era só um pouco para não ter atrito. Cada um tem o seu pedaço aqui e tranquilo, podiam ter comunhão e tudo. Mas nada disso Ló fez. É aquele, eu chamo isso de jeitinho, né? Nós brasileiros temos jeitinho brasileiro, né? A coisa, abriu um negócio, alguém se dá mal, mas Deus abriu a porta para mim. Deus está abrindo. Já viu crentes se aproveitar de situação, de algo que abriu, que não, Deus está abrindo, né? E Deus não está abrindo nada. Viola a ética, viola até a consciência. Não sei nem se tem consciência, né? Por causa de algo que aconteceu. Sabe de uma coisa? Uma escolha que você faz hoje, uma porta que se abre para você hoje que parece bonita, amanhã pode ser uma enrascada que você não tem ideia. Eu já vi amigos meus que trocaram, Deus deu uma bênção maravilhosa para eles fizeram da bênção o seu Deus em si. Trocaram o Senhor da bênção pela bênção. Não, eu vou segurar. Não, e o Deus que deu aquela bênção pode dar muito mais. Mas não, eu quero isso aqui, eu vou ficar. Deus me deu. Solta. Ele quer te dar mais. Ele quer dar mais. Solta esse negócio. Mas não solta. Acaba, arrebenta ele e a família inteira. Estou lidando com um amigo, está me ligando sempre dos Estados Unidos. E eu falei várias vezes para ele isso, cara. Quando está lá a família um problema, ele não consegue mais resgatar. Perdeu a autoridade sobre a esposa. E agora? Né? Tudo porque prefere ficar com a bênção do que o Deus da bênção. Né? A gente faz isso o tempo inteiro. E Ló fez escolhas que ele começou a sofrer consequência disso. Por mais maravilhoso que parecia, essas escolhas trouxeram muito problema para ele, muita dificuldade, muita complicação. Ele começou a sofrer porque ele chegou até as portões de Sodoma. E você vê, o texto termina, o parágrafo termina assim, e ele levou as tendas até Sodoma. Aí a Bíblia termina assim, como que lamentando. E os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante do Senhor. O texto termina assim. Deus está lamentando a decisão dele. Mas ele queria prosperar, né? E aí, ele já começa a sofrer. Ele sofre guerra. Capítulo 14 fala que 4 reis se juntaram contra 5 reis, fizeram guerra. Ló estava do lado que perdeu e começou a cair. Guerra é um negócio terrível. Eu morei na Rússia há muitos anos. Os russos têm pavor de guerra, porque eles viveram até a vida deles em guerra, invadido por todo lado de Genghis Khan, Napoleão e Hitler.
né, todo mundo já invadiu a Rússia. Eles têm um negócio com guerra. Guerra, ninguém está seguro. Você dentro de casa não está seguro, lá de fora não está seguro. Fome, estupro de mulheres, é todo tipo de miséria. Isso hoje com a Convenção de Genebra. Imagina naquela época. O perdedor estava lascado. As mulheres eram estupradas, aquelas que eram mães, eles matavam porque não serviam. Os homens matavam os mais velhos, levavam os mais novos como escravos para trabalhar forçado. As meninas virgens estavam lascadas. O mínimo que ia acontecer com ela era estupro. Não estava nem aí. Ló não precisava daquilo. Já começa a enfrentar aquilo. Aí ele é sequestrado também, porque perderam, os reis dele perderam a guerra. E se ele estava lá e precisava lutar, não tinha jeito. Não lutasse, era pior. Um a menos, né, para guerrear. Ele é sequestrado. Verso 12 fala assim, do capítulo 14. Eles também levaram a Ló, o filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e todas as suas possessões, e se foram. Ele sofreu também a opressão e a tormenta dos cidadãos. Em 2 Pedro 2 fala assim: e o Senhor resgatou o justo Ló, que se perturbava com a conduta sensual dos iníquos habitantes da cidade. Dia após dia era afligido e tormentado em sua alma pelo pecado deles. Meus irmãos, o que Ló tinha que fazer para acabar com aquilo? Cair fora. Ele preferiu ficar atormentado dia e noite, diz a Bíblia, naquele lugar, mas não saía. O que é que você está aí sendo atormentado na sua alma? Que você está querendo porque quer mesmo? Deus está dando ali, falando, cai fora e você não quer sair. O que é isso? Sai de lá, deixa de ser tolo. Larga, confia no Senhor. Ele tem o melhor para você. Não confiar em Deus é a maior arrogância do ser humano. É dizer para Deus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que é Pai da eternidade, aquele que a Bíblia fala que segura o universo pela força da sua palavra, aquele que só diz assim, haja e há, aquele que criou você, aquele que criou tudo que existe, e a Bíblia fala que ele vai esbanjar de novo, destruir, criar tudo de novo, só falando haja, que é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, tem todo o poder, é muito arrogante. Não confiar nele é o mesmo que dizer para ele, você não sabe o que é certo. Você não sabe o que é melhor para mim. Você não tem poder para me ajudar. Um ser humano finito, que um espirro de um doente qualquer pode adoecer você morrer na hora. Ter a arrogância de viver dessa forma. Os lá de fora até ainda entendo, porque estão cegos, a Bíblia fala que estão cegos no seu entendimento. Mas os de dentro, não existe coisa pior do que provar a salvação em Jesus, ser salvo por Ele e viver para si mesmo. É a pior coisa que existe. Nós nos metemos em problema porque achamos que sabemos mais do que Deus. Não consideramos Ele em nossos caminhos, nas nossas escolhas. Homens, nós temos uma fraqueza terrível. Homens fazem qualquer coisa, miséria, alargam a família, abandonam a esposa e os filhos
ao Deus dará para ganhar dinheiro. Faz qualquer coisa. Homens fazem parceria com homens que a Bíblia fala, não faça. Vai no pastor, tal pastor fala, não se mete com isso não, irmão, né? Deus não está nisso. Aí ele vai lá porque precisa ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro e vai lá. Depois se arrebenta, o sócio dá um calote, alguma coisa, ele vem para o pastor, dá vontade de falar assim, eu te disse, né? Aí perturba a igreja, ora por mim e tal. Meninas, mulheres fazem qualquer loucura para casar com um cara que ela está apaixonado, que é não cristão, é um anjo hoje, depois de 3 meses é um demônio. Vai no pastor, o pastor não casa. A Bíblia está falando, não, mas eu casa. 3 meses depois ela está perturbando a igreja, olha para o meu marido, porque era santo. Então está aí falando, vou orar nada, né? Você que se meteu nisso. Já vi isso, tem cheio na igreja, porque eu quero. Deus, você não sabe o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor. Eu estou no controle. O crente falar isso é a pior coisa que existe. Porque ele conhece o Senhor, já provou a salvação. O não crente, não tem problema, já está vivendo a sua vida a si mesmo, né? E aí nós nos metemos em problema por causa das nossas escolhas, porque não queremos esperar, porque não consideramos o Senhor nas nossas vidas, nas nossas decisões. Ló sofre a opressão e Ló começa a fazer o quê? Ele sofre a perda dos bens materiais. Ele chegou como em Sodoma, rico. Ele queria o quê? Enriquecer mais. Não tem nada errado de você fazer negócio, ganhar dinheiro, não tem nada errado com isso. Isso é a coisa mais natural da vida. Mas é isso que Deus tem para você? Vale a pena esse preço? Em detrimento dos relacionamentos, de uma vida com Deus, de uma vida com a sua família? Vale a pena isso? Na verdade, o crente, como John Wesley fala, né? Você tem que ganhar o máximo que puder, economizar o máximo que puder, investir o máximo que puder no reino de Deus. Se você tem essa visão, tem. Mas o problema é que a gente quer porque quer aparecer com os de fora. O de fora está indo de mal a pior. O dinheiro está arrebentando com eles. Deus quer nos prosperar? Sim. Quer nos abençoar? Quer. Mas Ele quer que a gente seja um canal de transferência de vida, de bênção para a vida das pessoas. Chegou aqui, ela transforma e passa e vai abençoando os outros. Não é para acúmulo, nós estamos fissurados em acúmulo, isso é coisa das pessoas do mundo. Nós precisamos amar o Senhor de forma que a gente nada mais é importante a não ser Ele. Então Ló perde tudo. Chegou rico, sai com a roupa do corpo, né? O capítulo 19 fala assim, que de manhã, ao amanhecer, os anjos rogaram a Ló, dizendo, pegue a sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, para que você não seja destruído com a cidade. E a Bíblia fala assim, mas eles não saíram, eles se seguravam. Diz assim, os homens pegaram pela mão dele para tirar, ele não queria sair. Está ali, o abismo está vindo. O julgamento está vindo sobre essa situação e o cara não quer sair. Deus está te dizendo, eu não sei para quem é, né? Mas de repente algum de vocês está envolvido em algo que Deus está falando, sai, você não está. O julgamento está vindo, sai para você não ser destruído. E você que não está nisso, considere o Senhor nas decisões, nas coisas que aparecem na sua vida. Olhe para dentro do seu lar o que está acontecendo com seus filhos e a sua esposa. Então os homens pegaram a ele, a sua esposa e suas filhas pela mão, porque o Senhor foi misericordioso para com ele. E eles os tiraram para fora da cidade. E aí a Bíblia fala que o Senhor enviou o castigo. Está tentando tirar.
E sabe por que Ló não foi destruído? Por causa da intercessão de Abraão. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló. Ló era justo? A Bíblia fala que ele era justo. Mas ele se tornou um justo que já era inútil, que não tinha mais como usar. Nós podemos ser assim, cristãos, ter a salvação. A sua salvação você não perde, salvação não perde por coisinha assim não, irmão. Salvação é de graça, não depende de nada que você faça, foi do sacrifício de Jesus. Você não vai perder, não. Mas você pode se tornar um crente inútil, que a única solução que Deus tem é levar você. Vou levar, porque é menos inútil, né? Vou levar logo. Eu conheço um cara que Deus deu um câncer para ele, levou, porque ele era um homem de Deus, que ensinava assim em lugares, em igreja, que era fantástico. Mas tinha um problema na vida com pedofilia. Terrível, já estava começando a atingir a igreja dele. E aí Deus deu um câncer para ele, cara novo, e levou. Aquele câncer foi enviado pelo Senhor para levar ele. Por misericórdia de Deus. Né? Misericórdia. Então você não quer isso. Você quer ser usado. Deus ia destruir Ló juntamente. Quando Abraão fala, se tiver um, se tiver 10, né, ele vai abaixando. Abraão está lembrando de Ló. Deus falou assim, se eu achar um, ele nem foi mais. Porque ele pensou, né, não vou nem falar de Ló. E aí intercedeu e o Senhor tirou. Era um homem justo? Sim. Ele vivia envolvido com a cidade? Não. Mas não era o lugar dele. Não era a decisão dele, não era nada daquilo, né? E aí ele vai para lá para ganhar dinheiro e o efeito é o contrário, perde tudo o que tinha. Chegou rico, saiu pobretão, sem nada, só com a roupa do corpo e os anjos puxando ainda os dois, a família, né? E aí ele sofre a perda da sua esposa, a morte dela. 17, 19 fala assim, e eles levaram para fora e disseram, escapa com a sua vida, não olha para trás e não para em qualquer lugar no vale, escapa para a montanha para que você não seja destruído. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Deus, quando os anjos falaram aquilo, gente, tinha um propósito. Deus ia punir alguém na família de Ló. Ele falou assim, não olha para trás, tinha um propósito. Ele deu uma chance, mas alguém ia ser punido. E era ela. Talvez, a Bíblia não fala isso, mas eu não tenho medo de afirmar que ela talvez era o problema de ele não conseguir sair. Então, mulher, o que é que você se agarra que é um atrapalho o seu marido não consegue? Tem mulheres que seguram o cara. Ela se invoca com um negócio, né? E o marido está ali tentando tomar uma decisão, ela não deixa, porque a mente dela está contaminada, é crente, mas tem uma mente mundana. O que é que está na sua vida, na sua família, que você está ali, aquela casa com goteira, que Salomão fala? É terrível isso. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu tenho umas que não é casa com goteira, é casa sem telhado nenhum, né? É. Ela olha para trás e ela, provavelmente, a relutância dele em sair é porque ela não queria. Ela se acostumou com aquela vida ali, aquela vidinha boa, né, na cidade, não quer mais mudar de tenda em tenda. Preferimos ficar aqui, não tudo bem, tem mal. Contaminou a mente com os valores. E o que é que está contaminando sua mente aí, mulher? E você, ao invés de ser aquela bênção que o Senhor quer que você seja, aquela ajudadora que a Bíblia fala que você foi criado para ser aquela ajudadora maravilhosa para Ele, você é aquilo mesmo que vocês estão pensando, né? Busca ao Senhor, ajuda o seu marido a confiar no Senhor. Falei para os homens aqui,
Minha esposa, de vez em quando ela fala, outro dia ela falou para mim, Sal, eu não preciso de uma palavra de Deus para ir para qualquer lugar com você. Deus falou com você, eu estou junto. Porque eu sei que você considera o Senhor, eu confio nisso. Aí o que acontece comigo, você acha que me dá mais temor. Aí que eu tenho que ouvir a Deus, o Senhor tem misericórdia, eu preciso realmente tomar decisões. E eu costumo dizer que eu nunca errei nas minhas decisões maiores. Você erra aqui, coisa ali, né? Relacionamento com né? Liderança aqui, você lidera pessoas, você vai sempre, não tem jeito como não errar, né? Mas nas minhas decisões grandes da minha vida, graças a Deus. Por quê? Porque eu considero o Senhor. E a minha esposa vê isso e ela se sente segura, ela não fica amarrando. É Deus que está falando? Então, estou com você. Vem quando ela me pergunta, e aí, a gente vai para algum país? Deus está aí falando, vamos para algum país ainda? Eu falo, não, por enquanto, estamos por aqui, né? Deus falar, a gente vai para qualquer lugar, mas por enquanto, a palavra é aqui. Ló sofre a vergonha do incesto na vida dele. Porque ele escapa, vai viver numa caverna, mulher morreu, vai viver numa caverna, ele não tem nem a decência de ir atrás de Abraão. As meninas estão ali, numa caverna com ele, separadas, e elas ficam desesperadas, ele já está de idade, pode morrer, e aí? E nessa época, mulher sem filho, ou mulher sem marido, estava lascada, frita. Ela não tinha nada. E elas desesperam. Precisamos ter um filho, né? Alguém tem que cuidar de nós. O que era a responsabilidade dele? Ir lá em Abraão e arrumar marido para as filhas. Tinha um monte de com Abraão. Nem isso ele fez. Se escondeu, né? Ficou tão estressado, tão, como é que fala? Deprimido, isso é a palavra que eu queria, que não conseguia se mover. Meu irmão, se você está numa situação assim de depressão, Deus tem graça para você não viver nisso. Levanta a cabeça, sai, errou, levanta, o meu Redentor vive, diz como Jó. O meu Redentor vive, e o Jó estava passando a miséria. 3 meses, dizem os estudiosos, aquilo ali na vida dele, perdeu tudo, leproso, podre. Ele fala que até falar, ninguém queria estar perto dele. De um cara riquíssimo, para ter nada, e ele olha para o céu e fala, o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra. Ele não ficou na depressão. Existe graça no trono de Deus para você. Levanta a cabeça, sai disso. O Senhor vai te abençoar. Ele está com você, Ele controla todas as coisas. Vai em frente, né? Deixa para trás o que ficou, faz como Paulo, esquecemos o que fica para trás e olhamos para frente, para o prêmio, para Jesus. Esses caras tinham tudo para ser deprimido. Paulo, prisão, apanhou, fome, miséria, mas ele não vivia em depressão. Ele olhava para frente. O Senhor está comigo, eu posso vencer tudo isso em Cristo que me fortalece. Ló sofre a desgraça do incesto porque ele não conseguiu agir. Mas sabe por que aquelas meninas fizeram aquilo? Aquilo não era assim algo difícil para elas. Elas se acostumaram a ver isso em Sodoma. Os valores começaram a mudar. Aquilo se tornou normal. O que é que você está deixando, meu irmão, influenciar a sua família, os seus filhos? A cultura, que uma hora eles vão agir baseado nesses valores que estão ali, que eles nem sabem que estão ali. É Big Brother, sei lá, a porcariada que tem por aí, são os amigos. O que é que está influenciando os seus filhos? O que é que você está permitindo formar os seus conceitos, os seus valores? Uma hora você age baseado nos valores que você tem dentro. Eu vi uma mulher na Inglaterra, o marido dela é um cara muito bacana, um homem de Deus. A gente ficou amigo das idas dele para Moscou e das minhas lá para a Inglaterra, então a gente fazia um intercâmbio. Aí quando eu estive lá, ele me convidou para jantar com eles.
eu fui, foi o lugar mais ruim que eu me senti, assim, em termos de... É legal que você é convidado, vai jantar com alguém, você se sente à vontade. Eu me senti pisando em ovos, porque com ela sendo um negócio pisando em ovos. Eu falei, caramba. E o cara é um cara bacana até, os filhos, filhos adultos e tudo. Aí um dia eu estou lá conversando com ela, aí um outro amigo, a gente foi lá fazer um curso com a FA, a Associação de Futebol Inglesa. Eu estou conversando com ela assim na porta da casa dela, ela falou um negócio da igreja dos Estados Unidos, e ela criticou a igreja na questão de valores. A gente pode criticar o que quiser, mas não em questão de valores. Quando ela criticou aqui na questão de valores, aí que é isso, né? Eu falei para o meu amigo, falei, você viu que ela, né, critica na igreja, são valores e tal. E é uma mulher de Deus, irmãos, tinha trabalho com pessoas, né, de oração, o pessoal falou que era uma mulher de oração, de tal. Aí um ano depois, alguém me mandou um e-mail, ela largou a família e está morando com uma outra mulher. Ela começou a discipular uma menina lá que tinha problemas nessa área, se envolveu emocionalmente com a menina, saiu hoje, a última vez que eu passei lá, 2010, eu conversei com ele, ele foi me ver onde eu estava, ele falou, ela está frequentando uma igreja gay, agora ela mora com uma outra mulher. Ela não era gay, nada disso, era uma mulher de Deus. Os valores estavam errados. Alguma coisa estava influenciando ela que não era a palavra de Deus. Aquelas meninas de Ló estavam assim, elas se acostumaram com aquilo. Elas viam esses negócios dia e noite ali. Aquilo era uma zona louca. Aquilo era tão terrível que não tinha mais o que Deus fazer. A única solução era destruir para que não mais sobrevivesse e não perpetuasse aquilo. E Ló levou as filhas e a esposa justamente para isso, para ganhar dinheiro, sem considerar as implicações espirituais na vida dele e na vida da sua família, né? Todas essas coisas aconteceram apesar do fato de Ló ser um homem justo, diz a Bíblia. Você não está imune, não. As suas decisões têm consequências. Deus fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. Tem consequência. Decisões têm consequência. Eu falo aí que ideias têm consequência, né? Decisões têm consequência. E aí Ló se torna inimigo de Abraão, porque dele veio, né, do incesto, veio os moabitas e vieram também os amonitas, né? E a Bíblia fala que esses povos, moabitas e amonitas, eles não poderiam entrar na presença do Senhor. Deuteronômio 23 diz isso. Eles se tornaram povos cruéis, iníquos, terríveis. Sabe qual foram as mulheres que fizeram o povo de Israel pecar no deserto? Qual foram as mulheres? A Bíblia fala. As mulheres moabitas. Quando Balaão foi, né, Balaque foi lá, amaldiçoou o povo e tal, Balaão foi lá, não conseguiu, porque Deus queria matar ele. Aí ele dá um conselho terrível, essas coisas se perpetuam. Qual foi o conselho que deu? Né? Transa com as mulheres moabitas, que a maldição que vocês queriam vai estar aí. Eles vão cair em pecado. Conselho da iniquidade do povo de Sodoma, que influenciou a vida da família de Ló. E vem uma descendência que segue aquele pecado e os povos se tornaram terríveis. Aí ele se tornou inimigo de Abraão, porque a descendência dele se tornou inimigo de quem? Da descendência de Abraão, dos israelitas. E aí ele teve, a Bíblia fala, a descendência dele varrida da face da terra. Ezequiel 25 fala que Deus passou julgamento sobre os moabitas e os amonitas e eles desapareceram da face da terra. Aquela situação ali, quando Israel estava no deserto, que eles pecaram com as mulheres moabitas, foi 500 anos depois. O pecado se perpetua 500 anos da decisão. Isso por causa da decisão de um homem. O que é que você está tomando decisão hoje na sua vida?
que vai afetar nações e os seus descendentes por muito tempo. A Bíblia fala que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem. Está vendo? Ele abençoa para sempre a geração daqueles que o obedecem. Nós precisamos tomar decisões baseadas no que é bom para o reino de Deus. Ló tomou decisões baseadas unicamente, especificamente nos ganhos materiais. Nós precisamos parar com isso. Tomar decisão baseada no que eu posso ganhar, né? Algumas pessoas são obcecadas com dinheiro, ganhar mais e mais, né? Vão mudar o padrão, o estilo de vida. O padrão, o estilo de vida que Deus deu para elas para ganhar mais dinheiro, né? Dinheiro é o controlador da sua vida? A força que controla a sua vida? Eu vou te dizer, meu irmão, é um Deus muito fraco, se é Ele. Todas as suas decisões são baseadas no ganho material que você pode ter, é um Deus muito pequeno. Basta um louco qualquer falar um negócio aí no mercado financeiro, amanhã o seu dinheiro já não vale mais nada. Você viu, a Petrobras já triturou muito do valor que você tinha no real. Imagina um cara falar um negócio lá em Wall Street, que é só um falar lá, pronto. Aí que acabou a sua segurança, né? É um Deus pequeno. Se isso controla, você tem que controlar isso, ou você vai ferir os seus mais chegados. Nada vale a pena uma família destruída, nada vale a pena um casamento destruído, nada vale a pena ver os seus filhos perdidos por aí, nada disso vale a pena. Ele não se importou, Ló não se importou com a perda em sua família e as consequências espirituais dela. Nós temos que tomar decisões como crentes baseado nas consequências espirituais, porque isso é a única coisa que importa mesmo. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo e as coisas do mundo vai o quê? Passar juntamente com ele. Mas o que faz a vontade de Deus, o quê? Permanece para sempre. Um homem deve sempre, meu irmão, minha irmã, sempre em primeiro lugar, ver as consequências espirituais para si e para os seus. O que isso vai afetar? Eu estou tomando essa decisão aqui, tá? Eu posso ganhar mais dinheiro. Mas como isso vai afetar a minha vida? Como isso vai afetar o estado espiritual das pessoas que estão comigo e eu mesmo? O problema é que nós não nos preocupamos com isso. Nós não nos atentamos para isso. E aí, quando a dificuldade vem, o que eu fiz de errado, né? Senhor, tem misericórdia. E Deus é tão misericordioso, é bom e nos resgata, né? Vai lá. Mas muitos de nós não conseguimos ir lá e ser resgatados. Nós ficamos no lugar. Trocamos o Deus da bênção pela bênção e ensina. Isso aqui já tive, eu lutei para ter, não vou soltar. Solta. Solta porque Ele é maior que tudo isso. Deixa para lá porque Ele pode te abençoar. E se Ele não te der aquilo que você quer, e daí Ele é mais importante. Sabe de uma coisa? Você não precisa seguir as bênçãos de Deus, fazer a campanha das 7 cabeçadas aos pés da cruz, e nada disso para conseguir isso, aquilo. Não precisa nada disso. A Bíblia fala assim, as minhas bênçãos te alcançarão. No momento certo, a hora que Deus quiser, Ele vê um coração contente, é isso que você precisa. Vou te dar um segredo para eu encerrar. Se Jesus Cristo é Deus, se Ele existe, se Ele é o que Ele diz que é, Deus Todo-Poderoso, que controla tudo, que fez o universo só falando, que formou você, se Ele existe, se Ele é o Deus que conhece todas as coisas, tem todo o poder, está em todo lugar, se Ele realmente é isso, então o que você tem agora é tudo o que você precisa para viver. Você não precisa de mais nada.
Porque se Ele sabe que você precisa de mais alguma coisa, Ele vai fazer. Se Ele tem todo o poder, Ele vai fazer. Se Ele não está fazendo, é porque Ele acha que você não precisa ainda. Se Ele é Deus, então você está tranquilo. Basta você confiar. E Ele é Deus. E mais do que isso, Ele é bom. E Ele nos ama. Amém? Baixe sua cabeça. Senhor, Pai, nos perdoa por conhecer as bênçãos do Senhor, conhecer a salvação, as riquezas da salvação e vivermos para nós mesmos, Senhor. Nos perdoa. Senhor, tira da nossa mente os valores que estão aí nos influenciando. Transforma a nossa mente, limpa a nossa mente. Como diz a tua palavra, nos transforma pela renovação da mente, para que possamos experimentar a tua boa e perfeita, agradável vontade, Senhor. Transforma, tira aquela sujeira de valores mundanos que a gente está aí o tempo inteiro ouvindo e recebendo e considerando. Nos perdoa por isso. Faz desse povo, Senhor, um povo que toma decisões baseadas na tua vontade, Senhor. Um povo que não tem medo de perder nada, porque não vai perder. Um povo que confia em Ti acima de qualquer coisa. Um povo disposto a entregar tudo, porque o Senhor é poderoso para dar a hora que quiser. Um povo que diz, a Tua graça me basta. A salvação é o suficiente. O resto que vier está na bênção. Faz dessa igreja esse povo, Senhor, para que essa cidade veja e saiba que há um Deus nos céus e na terra. Um Deus de amor, um Deus que cuida dos seus. Deus, aquele que está com dificuldade de sair de onde está e o Senhor quer tirar, tira de lá, Senhor, convence. Convence em nome de Jesus, tira antes que seja tarde. Aquele que está querendo tomar uma decisão agora, que não é a tua vontade, Senhor, tem misericórdia, mostra o erro. Mostra, tira de lá. Guarda os teus filhos. Guarda aquelas mulheres, aqueles filhos, Deus, que estão em perigo porque um homem está querendo tomar uma decisão errada. Guarda pelo teu amor, Senhor. Guarda em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, Jesus. Abençoa o teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos dizer, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Declaramos que Tu és bom e que Tu sabes o que é melhor para nós, Senhor. E nós confiamos nisso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Jesus, o plano perfeito veio da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. Vamos do início? Amém. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Aleluia. resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou
salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer no plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Vira para o seu irmão e diga assim: há esperança para nós. Há esperança para nós. Por mais que você tenha tomado uma decisão errada, por mais que você tenha se colocado numa situação difícil, constrangedora, por mais que você ache que a sua história chegou ao fim, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Pagou o preço da minha salvação. Ele 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 pagou, Aleluia. o preço da E minha canta na basura e anda na manai. Ele pagou Aleluia. Obrigado, meu Senhor. minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. O Espírito de Deus está falando ao meu coração. Existem pessoas nesse lugar aqui que estão andando num limiar muito perigoso. Pessoas que estão afetadas pelo valor desse mundo, pelos valores desse mundo, pela mentalidade desse mundo. Pessoas que no fundo do teu coração, mesmo que alguém esteja falando para você: não faz isso, não ande por aí, você tem dito assim: não tem nada demais, não tem perigo. Pessoas que estão andando como os olhos vendados à beira de um precipício, prontas para cair. Mas o Espírito de Deus está me dizendo que você foi trazido aqui nessa noite. Você foi atraído aqui pelo Senhor para ouvir essa palavra no seu coração. Abra mão das suas convicções. Abra mão daquilo que entrou na sua mente, daquilo que entrou no seu coração. Abrace os valores de Deus. Abrace os valores de Deus. Deus tem um plano na sua vida. E esse plano é plano de bênção, é plano de vida, não é plano de morte. Esse plano é plano de alegria, é plano de satisfação plena no Senhor. Não é de prazer passageiro que vai te levar a uma tristeza pela eternidade. É um plano perfeito do Senhor. Plano perfeito do Senhor. Eu
queria que todos abaixassem a cabeça e orassem nesse momento. Ore, fale com Deus. Fale com Deus. Deixe o Espírito aquecer o teu coração. Deixe o Espírito aquecer o teu coração. Reafirme o seu temor ao Senhor nessa noite. Diga ao Senhor: eu não abro mão do teu plano na minha vida, por nada desse mundo, por nada desse mundo. Eu não abro mão do Senhor por nada desse mundo. Diga isso, meu irmão. Não deixe o espírito desse mundo deixar a sua mente infrutífera agora. Fale com vontade, com convicção, com inteligência. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique o nome do Senhor agora e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de te conhecer. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de conhecer a tua verdade, as tuas palavras. Aleluia. Vamos levantar o pão na presença do Senhor. Um pacto para selar. Vamos levantar. Pai querido, eu quero abençoar esse elemento agora, Senhor. Ele simboliza o teu corpo que foi entregue, moído, transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos dás a paz estava sobre o Senhor. O preço foi pago pelo Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela comunhão que nós temos em ti e uns com os outros no corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cura da nossa mente, cura da nossa alma, cura do nosso espírito, cura do nosso corpo. Obrigado, Senhor. Eu, como sacerdote, quero abençoar esse elemento para que comamos todos juntos, rememorando tão grande sacrifício, tão grande amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu abençoo esse elemento em nome de Jesus. Vamos comer todos juntos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos alimentar de ti. Obrigado, Jesus. Aleluia. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Aleluia. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação.
Você já trocou aí com pelo menos 3 irmãos? Amém? Vamos levantar o cálice. Deixa eu trocar aqui com essa amada irmã. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos levantar o cálice na presença do Senhor. Aleluia. É bom demais podermos participar dessa mesa. Se você ainda não faz parte dessa mesa, eu quero te convidar a tomar uma decisão pelo Senhor. Fazer uma escolha hoje. Escolher andar com o Senhor, escolher entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Escolher servir ao Deus vivo. É uma escolha. Uma escolha. Talvez a escolha mais importante que você pode tomar nessa vida. Você não escolheu nascer, mas você pode escolher nascer de novo. Em Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Amém? Levante o cálice na presença do Senhor. Pai querido, eu quero abençoar esse elemento. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue que nos purifica de todo pecado, que nos cobre, que nos dá acesso ao Pai, que nos faz um em Ti, juntamente com o Espírito Santo que habita em nós. Nós te louvamos por isso. Eu quero, nesse momento, quando tomarmos todos juntos aqui, nós possamos celebrar verdadeiramente o fato de estarmos debaixo desse sangue poderoso. O fato de estarmos, Senhor, na vida eterna e não mais na morte eterna. O fato, Senhor, de termos nascido de novo em Cristo. O fato de termos feito a melhor escolha da nossa vida. Nós te louvamos por isso e nós oramos abençoando esse cálice em nome de Jesus. Vamos tomar todos juntos. Todo poder te foi dado. Aleluia. Nos céus e na terra. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Todo poder te foi dado. Aleluia. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, esse é o nosso Senhor. Manifestado em carne, justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a porta das vossas cabeças. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E o nome dele qual é? O nome dele é Jesus. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Só as irmãs, diga o nome do seu Senhor, minha irmã. Jesus. Aleluia. Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória.
guardiões da promessa. Vamos lá. Declare o senhorio do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não poderia encerrar esse culto sem agradecer o Salomão pela disponibilidade dele estar aqui. Chegou aqui na sexta-feira, ficou sábado com a gente, ficou hoje com a gente. Amanhã ele vai estar ministrando, acho que no AMID, né? Sobre uma nova linguagem para o evangelismo mundial que Deus está dando, uma estratégia de Deus que vai antecipar a evangelização no mundo inteiro em muitas décadas. Eu creio nisso. E eu quero agradecer pelo Salomão. Até os homens cantaram mais forte hoje, depois que o Salomão ministrou nesses dias. E isso é maravilhoso. É bênção do Senhor. Eu queria que o Salomão não voltasse levando nenhum livro que ele trouxe para vender. Então, ainda tem alguns exemplares. Ainda tem uma caixa lá no carro, né? Se você quiser levar o livro do Salomão, procure ali no final. Pegue o autógrafo, né? Um dia esse autógrafo vai valer alguma coisa, né? Bênção de Deus. Dá um abraço aí no seu irmão, se despeça dele. E vamos comer um bolo ali do lado, né? Despeça dele, abençoe a vida dele. Deseja a ele uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lift you higher, your love,